Deus é bom, irmão. Aleluia. Que presença. Se você não é grato a esse Deus, meu irmão, se você não é grato, eu não sei mais o que vai te fazer ser grato. Porque a nossa paz não está em lugares, a nossa paz não está em dinheiro, a nossa paz não está em pessoas, a nossa paz está nele. É nele que tem todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda honra e glória e majestade, a ele seja toda reverência. Oh, maravilhoso. Você tem liberdade, Espírito, Espírito da graça, Espírito de Deus. Você pode realizar suas curas. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, os teus sinais podem confirmar a tua palavra. Obrigado porque a tua unção levanta pessoas essa noite. Obrigado porque a sua palavra, ela é primazia. Nós estabelecemos ela essa noite aqui nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, mentes cativas à obediência da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode sentar, amém? Senta, mas não para a tua adoração. Fica conectado aqui. Que algo que Deus colocou no meu coração foi a respeito sobre o caráter dele. Que muitas coisas têm se manifestado, mas nós sabemos que não é o mundo, ele não revela o caráter de Deus. A maldade, o povo quer discernir o caráter de Deus pela maldade que está percorrendo pelo mundo. Mas nós sabemos que nunca houve uma imagem tão real para revelar um Deus tão lindo, um Deus tão perfeito, um Deus que nos deu vida e deu em abundância. Nunca se houve uma imagem real. Você vai ver ali da antiga aliança, pessoas buscando a Deus de forma ilimitada, não tendo uma aliança ilimitada, não tendo discernimento real de Deus. A um ponto de comparar que Jó poderia explicar o caráter de Deus. E vice-versa, mais outras coisas para explicar o caráter de Deus, porque não sabia, porque havia algo que Deus estava impedido de operar naquele momento de forma poderosamente na vida das pessoas, por causa da condição de pecado, da condição a qual Adão nos colocou. Mas glória a Deus que Cristo Jesus, seja bem-vindo, a estrela da manhã, Ele nos resgatou, Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A palavra diz que assim a palavra se tornou ser humano, se tornou carne e habitou entre nós. Foi preciso, irmão, que Jesus, que o próprio Deus tabernaculasse na terra para trazer uma imagem real, para mostrar para o homem quem de fato ele era. E Jesus é a pessoa exata que expressa esse caráter de Deus. Você pode acender as luzes. Aleluia. Jesus é essa pessoa que revela o caráter de Deus, irmão. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Esse dia eu fui questionado por um amigo meu, dizendo questão da permissão de Deus. Ah, meu irmão, se Deus é o permissor, mas isso não faz dele ser o causador. Deus permita aquilo que nós permitimos nas nossas vidas. O que você tolera em sua vida? Se você tolera a palavra, você está tolerando Deus, porque Deus, Ele não é fiel a mim e a você, Ele é fiel à sua palavra. E se você está na palavra, meu irmão,
É certo que Deus vai operar. É certo que Deus vai aquele que te diz: ei, vem para cá. Você está em proteção. Mas eu fui interrogado de questão de que Deus foi o permissor daquele ônibus de Rumeiro virar. Meu irmão, misericórdia de nós servir um Deus desse, irmão. Jesus disse assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe que Jesus, ele disse lá em João 10, se eu não me engano, ele disse que eu e o Pai somos um. Então quem olhava para Jesus, viu o próprio Deus encarnado. Jesus colocou doença? Jesus matou alguém? Jesus, você viu Jesus fazendo essas coisas, meu irmão? Não, pelo contrário, havia um zelo, havia um cuidado, aonde ele encontrava pessoa de forma de necessidade, ele supria aquela necessidade. Como é que um Deus que coloca doença, que mata, que rouba, que quebra você, ele se revela como Jeová Jireh, um dos nomes deles redentivo, um dos nomes dele redentivo é Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Como é que um Deus que faz toda essa baboseira aqui, meu irmão, vem cá comigo. Quando nós estávamos no mundo, nós ficava pensando, nós tínhamos essa percepção, rapaz, Deus é bom. Deus é bom todo o tempo. Eu não sei você, quando eu mesmo sem conhecimento, eu tinha essa percepção que Deus era bom. Mas quando nós vem para a igreja, nós se converte ao Evangelho, nós vem para o Evangelho, não é para uma placa de igreja, começa a baboseira de dizer, não, Deus, Ele coloca doença, Ele tira. Meu irmão, não existe isso. Isso está fora do caráter de Deus. A palavra diz que Jesus, Ele é a expressão de Deus. Eu quero que você vá lá comigo, lá em João 1:18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem revelou. Jesus revelou Deus, Ele estava no seio do Pai, Ele veio com esse propósito de mostrar Deus na sua plenitude. Havia um espírito sobre medidas em Jesus, de forma, apesar de que ele estava como um homem de forma ilimitada, não estava, mas havia um poder, uma unção sem medida sobre Jesus. A palavra diz lá em Hebreus 1:3 que Deus falou, ele começa no contexto de várias formas aos pais, pelos profetas, ninguém deu ouvido. Aí ele diz, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aí ele começa a dizer, Ele é a expressão exata do seu ser. Meu irmão, essa palavra expressão, essa palavra exata vem de caráter. Jesus, Ele é o próprio caráter de Deus. Quando você olha para Jesus, você vê, Ele é o Deus, ou seja, Ele colocou uma face em Deus. Você concorda que Deus na antiga aliança não tinha face alguma? Ele falava por meio você sabe que era por profeta, sacerdote, reis, de forma limitada. Deus não falava através de todo mundo, irmão, na antiga aliança. Mas na nova, quando Jesus vem inaugurar a nova, e ele ali morre e ressuscita, é inaugurada uma nova aliança. Nós estamos debaixo dessa aliança superior. O que dizer? Você vai lá comigo lá em Atos 10. Vai lá comigo lá em Atos 10. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré,
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o mal. Está assim na sua Bíblia? Não, Deus ungiu Jesus com um propósito para fazer o bem. Fazer não só o bem e curar a todos, não a alguns, a todos. Então é da vontade de Deus que eu e você andamos em plenitude de saúde divina, em plenitude de prosperidade, nada faltando, nada quebrado, tudo no lugar. Essa palavra, nada faltando, vem de Shalom também, meu irmão. Nós temos Shalom, Jesus é o nosso Shalom, nós somos completos em Cristo Jesus. Você não precisa se completar em algumas outras coisas. Você está vendo numa época que nós entramos em um mês que o povo, o mundo, nós já vivemos isso. Não estou aqui julgando as pessoas, nós temos que pregar o Evangelho para ela, assim como Deus nos alcançou. Mas você vê pessoas buscando complementações em coisas, em lugares. Mas eu quero te dizer que o homem ele só é completo em Deus. Assim como uma árvore é completa na terra, ela só é completa ela estando na terra, irmão. Assim como um pássaro é completo, ele estando fazendo o propósito a qual Deus criou, é voando. Mas o propósito do homem, ele só é completo se ele estiver em Deus. Ele pode até andar longe, pode até andar bem sem Deus, mas eu te digo, mas chega uma hora que vai cansar. Porque a nossa essência é dele, nós saímos dele. E quando eu digo dele, meu irmão, é no Espírito. Deus, e você vê, quando ele vai fazer o homem ali, ele para, ali é fazer com as próprias mãos, não é fazer de qualquer jeito. E é engraçado que quando ele faz, ele diz, é bom, mas quando ele fazer o homem, é muito bom. Então você é muito bom. Deus te criou com um propósito, a mim e a você. Mas sabe que não só Jesus pode revelar o caráter de Deus, eu e você podemos revelar o caráter de Deus. Porque se você vai lá para Atos 3, você vai ver Pedro, Tiago e João. Pedro e João quer dizer, perdão. Ele diz, não, olhe lá para Tiago, não, ele diz, olhe para mim, olhe para nós. Então havia uma consciência de que, diz que as autoridades quando viram ele, disseram desse jeito, rapaz, esses caras andaram com Jesus, ele fala do mesmo jeito, essa linguagem é do mesmo jeito. Então meu irmão, se eu e você se dizemos cristãos, não temos que ter uma linguagem. Tem até aquela coisa que já teve pregado nos cultos de casais, né? A linguagem do amor, cada casal descobre a linguagem do seu amor. Então meu irmão, há uma linguagem cristã para mim e para você. E sabe que eu gosto desse versículo que Deus, ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha quem é quem oprime, irmão. Não é Deus. Porque se Deus for o nosso problema, pode dizer bye bye. Pode dizer adeus, porque Ele não é o nosso problema não, irmão. Ele é a solução. Se Deus for o causador de tudo que está acontecendo, irmão, eu te digo, nós estamos ferrados. Mas graças a Deus que nós sabemos o caráter de Deus, e nós sabemos como Tiago diz, nós não somos como a igreja lá de Tiago, do apóstolo Tiago, que ele diz que havia uns irmãos confusos sobre o caráter de Deus, e ele diz, ei, não se engane. Ele traz um alerta primeiro antes de dizer, não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não pode existir sombra ou variações de mudança. Então tudo que vem do alto é bom, é o homem que bagunça. Até o conhecimento vem de Deus limpinho, mas se o homem não tiver com o coração alinhado, irmão, ele vai passar todo desajustado, todo errado. Mas não era a vontade de Deus isso. Você está aqui? Você está compreendendo, irmão? Vai lá comigo, que nós não temos o tempo todo. Vai lá em João 14, e você vai ver Jesus mostrando pela palavra,
João 14, você vê lá a respeito de Tomé, que indaga Jesus sobre um caminho. E Jesus dá uma resposta a Tomé. E ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. E você já sabe disso, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Mas não devemos se cansar de ouvir as mesmas coisas, irmão. Isso é segurança para nós. Aí ele diz no 7: se vós me tivesse conhecido, conheceis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tendes visto. Quem é que Tomé estava vendo? Jesus. E ele está aqui se igualando, dizendo: ó, eu vou começar a destrinchar aqui. Explicou Filipe: Senhor, mostra o Pai, isso nos basta. Olha Filipe com uma pergunta bem sensata. Me mostra Jesus, porque tudo que nós estamos vendo agora, eu acredito que ele quis dizer, não é suficiente. E Jesus vai destrinchar para ele, e ele diz: ó, disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras? Então aqui Jesus estava mostrando, revelando que ele não estava fazendo algo para ele mesmo, ele estava representando alguém, ele estava, ou seja, ele era o plano perfeito. Quem via ele, quem via Jesus, via Deus em operação. Jesus revelou o Deus invisível. Nunca se houve, irmão, imagem real para mostrar Deus de forma plena, de forma, ou seja, mais transparente. Aleluia. Jesus que procede de fonte verdadeira. Ele não só transmitia essa glória de Deus, ele emanava essa glória, ele brilhava, ele era a fonte real, mais perfeita de transmitir a plenitude de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: ei, vai lá comigo, Colossenses 2. Colossenses 2, ele diz assim, ó: gostaria, pois, que soubesse com grande luta venho mantendo por vós e Pedro de Laodiceia, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e viviculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Uau, irmão, que profundo! Jesus era o plano oculto de Deus, era o plano a qual, meu irmão, Deus, eu gosto do autor de Hebreus 11, que ele diz que você já teve fé para não receber? A galera lá de Hebreus 11, dizendo assim, eles tiveram fé para não obter a promessa, a concretização, porque sem nós não era possível ter a concretização. E eu te mostro pela palavra, vai lá em Hebreus 11, Hebreus 11. Hebreus 11, ele diz assim, ó, Hebreus 11, 39, diz assim, ó:
Ora, todos estes, ele vem falando do contexto de Abraão, de todos aqueles que fizeram grandes coisas pela fé. Aí ele diz, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Para esse dia, irmão, de Cristo Jesus, a concretização chegou, o plano oculto foi revelado. Cristo em nós é a esperança da glória. Tudo que você precisa está nele. Ele é a fonte que você precisa. Eu não sei o que você está precisando, meu irmão. Aleluia. Ele irradia. E aí você temos que irradiar esse brilho de Deus, para que as pessoas olhem para mim e para você e digam, rapaz, ele emana Deus mesmo. Ele transmite Deus mesmo. Eu não estou falando, irmão, só em palavras, porque transmitir em palavras é fácil. Eu estou falando em atitudes. É você amar quem não precisa ser amado. É você ter a paciência que você já tem, o fruto do Espírito, com pessoas que ainda não estão aperfeiçoadas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmão. Assim como o sol não existe sem o seu brilho, Deus não se revela separado de Cristo. Assim como o sol não vive sem o seu brilho, Deus não se revela separado de Cristo, irmão. Foi isso que ele transmitiu ao meu coração. Você vê, meu irmão, é tão real, a palavra ela é simples, ela não tem paranoia. É nós que às vezes queremos complicar. Glória a Deus que não somos eu e você que complicamos, nós somos daqueles que descomplicam, amém? Aleluia. Aí você vê lá em João 6:38, Jesus diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Sabe, meu irmão, isso é obediência. Jesus não foi expulso do céu assim como o diabo foi expulso. A palavra diz lá em Apocalipse 12:7 que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão não prevaleceu, esse dragão é o diabo. Ele foi expulso, lançado para a terra. Mas Jesus não, ele desceu. E isso se mostra a obediência. Ele decidiu, ele disse, Pai, a minha vida eu dou e também eu tenho o direito de reassumir. Ele decidiu se entregar por mim, por você. Que amor, irmão, perfeito. A um ponto de olhar para mim, olhar para Lucas, olhar para Alessandra e dizer, eu acredito neles, vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe, irmão, Deus ele não vai mais enviar a sua palavra de forma mais assim prática, tipo como você esperar descer a palavra, ela já desceu do céu. Lá no Salmo 107:20 diz que a palavra foi enviada e nos sarou e nos livrou do que era mortal. Olha o tempo verbal, meu irmão, ela já nos sarou. A palavra diz lá em Isaías 53:10 que Deus fez Jesus enfermar. Essa palavra enfermar é se tornar doente mesmo. Deus pegou Jesus e tornou tudo que eu e você era para nós se tornar tudo que Ele é. Então tem como nós revelar o caráter de Deus. Nós estamos altamente capacitados para revelar o caráter de Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. E aquele irmão, aquele meu amigo, ele disse, deixa aí. Acredito que aqueles rumeiros que virou foi a permissão de Deus. Eu disse, meu irmão, era a vontade de Deus para aquilo. Eu disse, irmão, eu vou te mostrar qual é a vontade de Deus. Irmão, me mostre na palavra. Eu desafio você. Dizer aqui pela palavra daqueles que estavam com a fé em Cristo, a fé em Deus, que morreu sem vigor, em pleno vigor. Jó, depois da sua fragilidade, que não foi Deus que tocou,
apesar de ter uma permissão, porque o homem estava debaixo de uma condição de pecado. Jó, ele não era nem da linhagem de Israel, ele não transmitiu, ele não revelava o caráter de Deus. Tem gente que quer compreender Deus através de Jó. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não, Deus não toma, Deus não quebra. Se Ele te deu um propósito, você vai morrer com esse propósito se você não quiser cumprir. Mas Ele não vai, o propósito de Deus é irrevogável. O chamado de Deus é irrevogável, Ele não tira de mim, de você. Nós que morremos com Ele. Mas Deus não tira, irmão. O que Ele dá é dado mesmo. Ele não volta, Ele não toma, não. A palavra diz que Jó terminou o seu dia em pleno vigor. Eu acredito que viveu os seus 140 anos, se eu não me engano ainda, eu não sei. Fugiu agora da mente. Mas, meu irmão, Deus é o Deus que restituiu Jó, não é o Deus que quebrou Jó. Deus é um Deus de restituição. O que dizer de Abraão, que morreu em pleno vigor, Moisés em pleno vigor, e todos aqueles que estavam debaixo da aliança? Eu estou crendo para morrer em pleno vigor. Eu estou crendo, irmão, para nenhuma doença pegar meu corpo. Ou você não crê assim? Seja radical, meu irmão, com as coisas do diabo. Se chegar algo ilegal que não transmite o caráter de Deus na sua vida, repreenda, chuta isso para longe, porque se indigna mesmo, meu irmão, com as coisas que não é de Deus. Porque, meu irmão, doença não é a vontade de Deus. Falta não é a vontade de Deus. Família destruída não é a vontade de Deus. Entrei numa faculdade e não deu certo. Deus não queria, meu irmão. Será? Se era Deus, você pegou a oportunidade que não era para você? Porque tem gente tão infeliz, meu irmão, só visando o dinheiro, entra para a medicina, mas não tem um amor por vidas, para aquilo. Aí só vai ser infeliz mesmo. É melhor ser guiado pelo Espírito. Senhor, é isso que você quer para mim mesmo? Senhor, eu não quero se frustrar. Tem lá em Provérbios 16, vou encerrar com isso. 3 diz que consagra ao Senhor tudo que você for fazer e seus planos serão bem-sucedidos. Senhor, eu tenho dúvida nisso, eu não sei como é que eu vou fazer. O que é que você quer para mim aqui, Senhor? Não saia até que Ele responda. Ele vai te responder através da palavra, através do Espírito dele que está dentro de você, ou através de uma pessoa guiada pelo Espírito dele mesmo, irmão. Que Deus fala com nós, através da sua palavra, do seu Espírito e através de pessoas. Amém? Se você olha para Gênesis 1, Gênesis 2, você não vai ver Deus criou morte, Deus criou doença, Deus criou isso. Não tem na criação. O mal nasceu do coração de Lúcifer, irmão. Nem o mal foi Deus que criou. Deus não criou Lúcifer. Deus não criou Satanás, perdão. Deus criou Lúcifer, um anjo que resplandecia glória. Onde ele andava, ele resplandecia brilho mais diferente do que todos os outros anjos, irmão. Deus não criou Satanás, não. Satanás, ele se tornou pela rebeldia que estava no coração dele. O mal se encontrou no coração dele. O mal se tornou, foi Lúcifer que é o criador do mal. Não foi Deus, irmão. Deus é o criador de tudo. O povo confunde a soberania de Deus, da sua criação. Não é assim, irmão. Só porque Deus criou todas as coisas, Ele não criou o mal. O mal nasceu no coração de Lúcifer, que decidiu se rebelar contra Deus. E aí foi o fim da sua queda, meu irmão. Porque todo aquele que se rebela contra Deus é o fim da sua queda. Aleluia. Você pode ficar de pé, amém? Pai, eu te rendo graça por essa palavra. Eu te louvo porque eu acredito que eles entenderam que Jesus resplandece a tua glória, que Jesus reflete o caráter de Deus, que você é bom todo o tempo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Eu declaro essa palavra frutificando, gerando fruto a 100 por 1 no coração deles, Pai. E eles sendo operoso praticante dessa palavra, Pai. Que essa palavra venha germinar ainda durante essa semana no coração deles, Pai. A um ponto deles, para eles serem impulsionados para praticar, Pai. Onde eles tiverem a oportunidade de exalar o teu caráter, seja através de palavras, seja através de atitude, seja através, Pai, de algum gesto que resplandeça a tua glória. Porque foi para isso que nós nascemos. Eu te rendo graça e te louvo por essa oportunidade, em nome de Jesus.
Bem abençoado.